Excelsior. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do site Aquela Velha Onda, mais um vídeo na nossa saga infinita. Dessa vez, o nosso penúltimo filme, o 21º filme da Marvel, o encaixe da última peça desse grande tabuleiro maluco que a Marvel tá fazendo, que é a Capitã Marvel, a heroína mais poderosa. Agora nós sabemos tudo que nós precisamos saber para o filme do Vingadores Ultimato. A história do filme acompanha uma guerreira de uma raça alienígena chamada Kree, o nome dela é Vers, e ela tá numa batalha com outra raça alienígena chamada Skrulls. Supostamente os Skrulls são do mal e os Kree são do bem. A Vers é capturada, eles descobrem alguma coisa sobre o passado dela, ela tem amnésia, ela não lembra o passado dela, e isso leva ela e os Skrulls pra Terra, onde ela começa a descobrir que ela tem uma ligação com uma certa pilota da Força Aérea Americana chamada Carol Danvers. Essa pilota supostamente morreu num acidente aéreo em 1989, 6 anos antes da história desse filme. E pra contar essa história, a Marvel chamou os diretores, é um casal, Anna Boden e Ryan Fleck, porque eles são diretores de filmes independentes, eles já estavam bem atraídos pela ideia de fazer um filme de grande orçamento. Esse conceito de diretores independentes foi importante porque os dois fazem com que toda a parte terrestre do filme tenha um visual bem pé no chão. Então a iluminação tende a ser mais dourada, tende a ser mais voltada para uma noção de naturalidade. Então normalmente é o sol, quando vai para dentro eles tentam fazer uma iluminação que meio que remete a uma coisa meio caseira, com tons bem terrosos para todo lado, ao contrário da parte alienígena, em que tem luzes de todas as cores, que muito brilho, e especificamente muito uso na direção de arte da cor verde. Você vê que os Skrulls têm a pele verde e a roupa dos uniformes dos Kree é verde. Muitas vezes a gente vai ver tonalidades azuis e verdes e tons frios, tudo que é alienígena. E isso funciona muito bem porque quando você vem para essa coisa mais pé no chão da Terra, faz com que toda a parte fantástica do filme funcione, o que é muito importante para uma história que é voltada para muito contexto fantástico de ficção científica, o que torna mais fácil para nós, espectadores, assimilarmos toda essa maluquice que é a origem da Capitã Marvel. A estrutura de roteiro não tem muita coisa nova. Ela tem o começo, meio e fim, que nem a maioria dos filmes da Marvel. Tem até os mesmos pontos de quebra de estrutura narrativa, como a maioria dos filmes da Marvel tem. A diferença aqui é que eles tentam fazer um filme de mistério. A Vers está tentando entender qual é o passado dela e como é que ela se liga com os Kree, com os Skrulls e com os humanos. Esse é um filme de muitas reviravoltas, inclusive índoles de personagem. Nós vemos mudança de índole de heróis, mudança de índole de vilões, inclusive até o gato do filme, o Goose, vai ter mudança de índole. O que torna o filme muito confuso, e especificamente porque o contexto dele é de uma confusão muito grande, uma guerra interplanetária. E aí quando você está começando a entender as coisas, tem uma reviravolta, fica mais difícil assumir, entender outra coisa, entender outra coisa, entender outra coisa. Porém, eles fazem uma outra coisa que eu acho muito interessante na estrutura desse filme, que é fazer símbolos feministas dentro dessa grande desenvolvimento de história. E entre esses símbolos feministas, nós temos coisas como o fato de que a Carol Danvers, a versão humana da Vers, teve a vida dela de vitória sobre um mundo do patriarcado, em que os homens tinham direito a tudo e as mulheres não. É dito que ela tem problema de relação com o pai por causa disso. As mulheres desse filme conseguem chegar longe e têm ambição porque elas admiram outras mulheres. Ela é heroína não para outros homens, mas para uma menina. Inclusive tem uma cena nesse filme em que ela fala pro Nick Fury para ele não dizer que uma menina não pode conseguir alcançar as coisas que ela quer alcançar. I'm kind of done with you telling me what I can't do. Por outro lado também, nessa veia do feminismo, esse é um filme que tá dando voz para uma mulher branca, loira, que corresponde a vários padrões de beleza, entre aspas, ditos como normais, e ainda por cima, a roupa dela é um uniforme militar com cores americanas. Esse filme tem um dos melhores elencos da Marvel, porque tem a atriz Brie Larson, que eu sou apaixonado, eu adoro ela como atriz. Junto dela tá o Samuel Jackson, que tá ótimo nesse filme, talvez seja a melhor interpretação dele em todos os filmes da Marvel até agora. E o Ben Mendelsohn, que é um ator que eu gosto muito, que eu acho que ele tem uma capacidade muito interessante de colocar a humanidade em vilões que são meio unidimensionais, e aqui ele faz isso com o melhor personagem do filme, que é o vilão, o líder dos Skrulls. Ele rouba a cena porque ele é um excelente ator, e dois, porque é o único personagem do filme que tem uma profundidade, que tem um certo ganho e um grande peso pessoal. A Carol Danvers, ou a Vers, ou a Capitã Marvel, seja como você quiser chamar ela, a personalidade dela é basicamente, não lembro quem eu sou e sou uma mulher revoltada. Eu não tenho problema com o fato de ela ser uma mulher revoltada, eu tenho problema de ela ser só uma mulher revoltada quando ela podia ser mais coisas. É a mesma coisa, o Nick Fury, ele é um cara engraçado, mas ele é só um apoio cômico. O que me leva a uma outra questão. Eu não gosto da comédia desse filme, nunca funciona, eu nunca rio, com exceção do gato. Eu acho o gato maravilhoso, mas ainda assim o ritmo do humor não encaixa dentro da seriedade que o filme tá tentando passar. Por todas essas coisas, eu acho que Capitã Marvel podia ser um filme muito superior. Infelizmente ele tá ali na média, ele podia ser muito memorável, mas a história dele não quer ser muito mais do que um filme de super-herói. Na parte feminista ele também não quer ser panfletário, por isso ele não fica se abraçando com um filme de herói, ele apenas tem os ícones e os símbolos ali escondidos dentro
decorrer da narrativa, e a história dele, além disso, não é muita coisa, o que é uma pena, porque é uma personagem que podia ser muito mais interessante do que ela é no filme. A história do filme se passa em 1995, 13 anos antes do primeiro Homem de Ferro, muitos anos depois do primeiro Capitão América, então ela tá ali no meio termo, quando a SHIELD já existia, mas ainda não era a SHIELD que a gente vai vir a ver pros Vingadores. Por causa dessa primeira aparição da Capitã Marvel pro Nick Fury, a gente vê a origem do nome Os Vingadores, que é uma homenagem ao avião que a Carol Danvers pilotava na Força Aérea Americana. Além disso, a gente vai ver aqui a explicação de por que o Nick Fury chamou a Capitã Marvel lá no final do Vingadores Guerra Infinita e como que ela vai aparecer no Vingadores Ultimato. Inclusive, a primeira cena pós-créditos desse filme é isso, é ela aparecendo pros Vingadores. E você pode ver que essa cena não é dirigida pela Anna Boden e pelo Ryan Fleck, mas pelos irmãos Russo. Dá pra ver que a fotografia é mais cinza, o uniforme dela mudou. E aquele negócio de movimentação de câmera que eu sempre falo nos filmes dos irmãos Russo, tá aqui, dá pra ver direitinho a hora que é revelada a Capitã Marvel perto dos Vingadores. A gente vê ali, junto com a SHIELD, o agente Coulson, antes dele morrer, antes dele aparecer pro Homem de Ferro. E esse filme tem alguns problemas muito sérios de continuidade com a Marvel como um todo. Primeiro, a SHIELD. Eles se apresentam claramente, nós somos um agente da SHIELD, como se fosse uma repartição pública bem conhecida. Sendo que lá no Homem de Ferro 1, eles não têm o nome de SHIELD ainda, e eles não são conhecidos por ninguém. What is this? The SHIELD logo. Does announcing your identity on clothing help with the covert part of your job? É revelado que um gato alienígena arrancou o olho do Nick Fury, e lá atrás, no Capitão América Soldado Invernal, a gente vê várias outras pistas de que foi uma coisa um pouco mais séria do que isso, que teria arrancado o olho dele. A gente viu lá atrás, no Capitão América 1, que o Tesseract estava com a SHIELD desde a Segunda Guerra Mundial, e aqui nesse filme é revelado que o Tesseract tá de alguma forma com uma galera alienígena no espaço. Não é explicado como é que a Marvel consegue o Tesseract, apenas que ele volta pra mão da SHIELD no final do filme. A gente vê o Ronan, o acusador, o vilão do Guardiões da Galáxia 1, e um dos assistentes dele naquele filme, que aqui tá só como Guerreiro Kree. E também a gente vê que o Ronan quer, de alguma forma, perseguir a Capitã Marvel mais pra frente. Pode ser um gancho com o Capitão Marvel 2, afinal de contas a gente sabe que o Ronan só vai morrer daqui a uns 20 anos depois dessa história. Então tem muita história que pode ser contada entre os dois até aí. Além disso tudo, esse filme foi o primeiro filme da Marvel depois da morte do Stan Lee. Ele tem uma belíssima homenagem ao Stan Lee no começo, que eu achei maravilhoso. Eu vi gente chorando no cinema. E a cena que é a participação do Stan Lee nesse filme é uma das mais inteligentes da Marvel até aqui, porque o Stan Lee está interpretando ele mesmo. Na década de 90, né, porque esse filme foi feito, o Stan Lee fez uma ponta no filme do Kevin Smith chamado Barrados no Shopping, em que ele interpreta o Stan Lee no filme. Trust me, true believer. Aqui a gente vê o Stan Lee no metrô ensaiando pra ponta que ele vai fazer como Stan Lee no filme do Kevin Smith, Barrados no Shopping. E é isso aí, pessoal. Esse foi Capitã Marvel. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tá aqui nosso último vídeo, nossa playlist completa. E semana que vem a gente vai terminar com Vingadores Ultimato. Até mais!